Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre amor ao próximo e falsificação do cristianismo. Recentemente, numa escola bíblica na minha igreja, a gente estava conversando sobre cosmovisão cristã, de forma geral, e a gente conversou sobre um ponto, sobre uma cosmovisão dualista, sobre a diferença que uma cosmovisão que muitos cristãos acabam abraçando e fazendo divisão entre sagrado e profano, espiritual, secular, e como muitos cristãos moldam a sua forma de olhar o mundo a partir dessa perspectiva. Dentro dessa aula, comecei a pensar sobre algumas questões de como essa questão da dualidade, ela interfere diretamente na forma com que a gente vê o mundo evoluindo hoje, que impactos isso tem. Então eu percebi que nem sempre o pensamento, uma cosmovisão oposta à cosmovisão cristã, nem sempre ela é uma oposição direta. Geralmente ela é muito mais sofisticada. Dificilmente hoje, pelo menos, claro, você vê uma oposição direta ao cristianismo, pessoas que simplesmente desprezam o cristianismo como uma filosofia, como uma cosmovisão de vida, uma forma de pensar. Só que de um tempo para cá, eu percebo que existe uma mudança muito mais sutil na forma com que eles interferem no pensamento cristão. Então um questionamento que a gente pode se fazer é como essa mentalidade ela chega na igreja, como as pessoas passam a abraçar essa cosmovisão que se disfarça de cristianismo e como essa visão ela afeta a igreja de forma geral. A mudança em si de pensamento ela pode ser vista no decorrer da história, de forma que a estrutura do pensamento muda, a mentalidade das coisas acaba mudando, ou elas acabam se adaptando para um novo contexto. E a gente consegue até mapear isso. Historicamente, muitas pessoas já fizeram isso, que a gente consegue perceber esse pensamento dualista no cristianismo e na sociedade, desde ali da Grécia Antiga, com o platonismo. A gente pode perceber isso em Agostinho, depois já ali no começo da Idade Média em Tomás de Aquino, que não necessariamente eles estejam errados na forma de pensar, mas eles são afetados por esse pensamento dualista, de que existe uma separação, onde algumas coisas Deus interfere, ele age, e por isso são mais importantes, e outras não necessariamente, elas são mais neutras, ou elas não necessariamente são relacionadas ao que te difere como um ser espiritual, como um cristão, de forma geral. A gente também consegue perceber isso ali na Renascença, como a questão dessa dualidade ela acontece na arte, na música, também com o iluminismo, no desenvolvimento da ciência moderna, e todos esses pilares do pensamento, como isso foi mudando. Algumas coisas foram sendo afetadas, foram mudando, e a gente percebe essa sutileza, essa adaptação dentro desse contexto como um todo. Mas também essa mudança ela pode ser percebida a nível social e a nível cultural. Como a gente sabe, o Ocidente em si ele foi fundado sobre princípios, valores cristãos, bem estabelecidos com os seus fundadores. Vieram e desenvolveram cultura, desenvolveram arte, desenvolveram negócios, tudo a partir de alicerces cristãos, pautado na escritura, e que moldou a mente daquelas pessoas que estavam sendo afetadas a nível continental pelo desenvolvimento social também, que veio junto com os cristãos nos últimos séculos. E como um resultado disso, a sociedade floresceu. As pessoas começaram a se estabelecer, a cultura começou a crescer, a florescer, e a gente teve muito progresso em vários âmbitos sociais e culturais no Ocidente. O problema é que desde sempre houve esse esforço de mudar esses princípios, esses valores cristãos, para que de uma vez por todas se acabasse ou afastasse o cristianismo da liderança, por assim dizer, do pensamento cultural, social, político, para que houvesse uma nova forma de governo, uma nova forma de pensamento. E o que eu costumo dizer é que, na verdade, eles queriam o Éden sem Deus.
Esse sempre foi um esforço muito, muito bem articulado de querer os resultados daquilo que o pensamento cristão trouxe para o Ocidente, mas não querer o Deus que estabeleceu esses princípios, esses valores. Então é querer viver o melhor da sociedade, o melhor do Éden, como eu posso dizer, só que sem a presença de Deus. É uma busca por independência de pensamento, de valores, de moralidade. Basicamente é isso. Você retira o espiritual, retira Deus e permanece com os princípios mais fundamentados no humanismo, no naturalismo, no materialismo, no modernismo, e tudo isso como uma forma de se aproveitar daquilo que Deus deu para a sociedade através do pensamento cristão. E isso aconteceu em todas as áreas que a gente pode imaginar, na cultura, na arte, no desenvolvimento urbano, social, nas relações políticas, nas relações comerciais, mas principalmente no âmbito ético e moral. Afinal de contas, é impossível viver em uma cultura onde você não tenha valores absolutos. Só que a ideia de valores absolutos, ela tem necessariamente a ver com algo que está além do que é material, além do que é humano, superior àquilo que nós podemos ver com os nossos olhos ou tocar. Então, isso é uma tentativa de ter o resultado daquilo que esses valores trazem, mas sem apelar para eles em última instância. E por causa disso, esse esforço social de querer mudar o cristianismo, ele precisou mudar, essa estratégia precisou mudar. E hoje a gente consegue perceber muito mais um esforço de querer ressignificar o cristianismo do que necessariamente mudar o cristianismo. Então você não vai ver as pessoas falando sobre rejeitar Deus, ou que Deus é errado. Se bem que ainda tem muitas pessoas que afirmam isso, que o cristianismo é bizarro. Não, mas eles tentam ressignificar ensinos cristãos, valores cristãos, para se beneficiar e assim também atacar o cristianismo, criar uma nova roupagem do que é o cristianismo, se apropriando dos princípios e dos valores que o próprio cristianismo trouxe para a sociedade e que a gente não consegue viver sem. Isso é o que eu chamo de falsificar o cristianismo. As pessoas, elas pensam que algumas coisas que elas defendem é aquilo que Jesus ensinou ou que Deus quer, mas não necessariamente ela representa de fato aquilo que Jesus disse e que é a vontade de Deus. E essa mentalidade, ela tomou conta da igreja. Então, a questão do dualismo, que eu falei no começo, às vezes ela é muito sutil, é um pensamento muito sutil, que às vezes a gente pensa que só se limita ao âmbito do espiritual, da igreja, da atividade espiritualizada, e não necessariamente com o nosso esforço ou na nossa vida comum. Só que, na verdade, isso tem efeitos em todas essas áreas como um todo, porque molda a forma com que você se relaciona com Deus e molda a forma que você se relaciona com a cultura, com a sociedade, com as pessoas em geral. Então, essa mentalidade, ela se revela no dia a dia, na nossa prática comum, na nossa tomada de decisões, nas nossas relações interpessoais, nas causas que nós apoiamos e tudo mais que a gente possa imaginar. E você pode pensar assim, tá bom, mas qual é um exemplo disso? Talvez o exemplo que para mim seja mais evidente hoje é a questão do amor ao próximo. Porque se você perguntar para muitas pessoas na rua mesmo, pessoas que não necessariamente professam o cristianismo, que não necessariamente são cristãs, mas para as pessoas de forma geral, todas elas defendem um tipo de amor ao próximo, busca pelo amor ao próximo. Para algumas pessoas isso é muito mais relativizado, porque muitas pessoas pegam essa expressão, esse princípio, e elas dizem assim, Jesus ensinou, porque a Bíblia ensina que nós devemos amar o próximo, Jesus falou que nós devemos amar o próximo. Então, querendo ou não, mesmo que elas não se declarem cristãs, elas tomam Jesus como um referencial, ou a Escritura, ou o cristianismo como um referencial, de que isso é um valor que é indiscutível, é um valor real, sólido, que precisa ser praticado. O amor ao próximo, ou a variação dele, que também pode ser o amar uns aos outros, como Jesus ensinou, ou o fazer o bem de forma mais genérica. Então você consegue olhar na mídia muitas pessoas, famosos, celebridades, influenciadores, pastores, usando essa expressão em vários momentos,
onde existe um grupo que aparentemente está sendo oprimido, e então eles, na defesa desse grupo ou de qualquer outro grupo que é considerado pecaminoso ao cristianismo, aos olhos de Deus, à Escritura, à interpretação da Escritura, eles tomam esse versículo e eles citam isso como se fosse uma forma de que os cristãos não estão aplicando aquele princípio, ou que nós devemos praticar aquele princípio, que é o amor ao próximo. Então a gente consegue ver eles ressignificando o cristianismo, os valores cristãos, para que se encaixem dentro da nova forma de pensar deles. É uma mudança de sentido para a palavra, para a expressão amor ao próximo, ou amor como uma forma geral. Então a gente percebe eles falando coisas como Deus mandou amar o próximo e não odiar. Ou então quando eles falam toda forma de amor é válida. Ou mais, o que importa é amar e se sentir bem. Ou então, se você não machuca ninguém, então tá tudo bem, não é errado. Ou quem ama não pune. Então essas frases, se você consegue imaginar, elas conseguem ser aplicadas em várias instâncias, em vários contextos, para defender um pressuposto ou um princípio de que amar o próximo significa não condenar, significa aceitar, significa aplaudir, concordar. Então isso é um novo significado, porque quando a gente olha na Escritura, a gente não vê isso dessa forma, a gente não percebe que esse é o sentido das coisas. Então, na verdade, a gente está numa guerra de sentidos, de como a gente precisa conservar o sentido das palavras, dos termos, dos princípios, para que então a gente possa obedecer a Deus e proclamar de forma fiel a Escritura. Então, o que essas pessoas, na verdade, estão fazendo quando elas distorcem ou tentam ressignificar o que a Escritura ensina, é o que a Bíblia chama de chamar o mal de bem. Eles pegarem conceitos que são bons, verdadeiros, que vai abençoar as pessoas de uma forma geral, vai abençoar a sociedade de forma geral, e elas deturpam isso para que elas alcancem o seu objetivo. Então elas aplicam isso à defesa do mal, à defesa do pecado, e não na obediência a Deus. Para essas pessoas, discordar desse pensamento, dessa forma de pensar, é um discurso de ódio. Então, quando eles dizem toda forma de amor é correto, porque é amor, então você diz não é isso que a Escritura ensina, e eles dizem você tem um discurso de ódio. E você sofre as consequências por causa disso. Eles te julgam a partir disso. Mas a questão é que eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa questão do amor. A gente poderia seguir para outras áreas e eu pretendo lidar com outros pontos nesse sentido, dessa falsificação do cristianismo a partir do pensamento moderno e como isso afeta a igreja. Mas aqui, especificamente nesse vídeo, eu quero lidar com a questão do amor ao próximo e entender o que a Bíblia diz sobre o que é amar o próximo de fato. E eu quero fazer isso lendo alguns textos e explicando textos que são muito claros a respeito disso. Um desses textos, o primeiro, é João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, logo no começo, a gente percebe que existe uma relação muito própria do que Jesus disse sobre o que é amar a Deus. Então, existem os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele fala sobre amar a Deus, ele se relaciona a isso, ele coloca que existe uma relação muito, muito próxima entre amar a Deus, muito próxima que, na verdade, é indistinguível entre amar a Deus e obedecer a Deus. Obedecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, viver a partir dos seus mandamentos. E isso a gente percebe que ela não se aplica apenas a uma relação vertical com Deus, mas também se aplica ao outro mandamento relacionado a amar o próximo. Então a gente tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, capítulo 8, versículo 10, dizendo: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: amem o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então perceba que Jesus disse que o amor está relacionado a obedecer a Deus, a um relacionamento direto, a obediência a Deus, e isso
é em todas as esferas, em todos os âmbitos. Então o próximo mandamento, ele é um reflexo do primeiro. Então se você não consegue amar o primeiro, depois a gente vai ler um versículo que faz mais ou menos um pouco desse argumento. Que se você não ama a Deus, ou se você diz que ama, mas não obedece o segundo mandamento, então existe uma colisão de obediência, porque na verdade não é uma obediência, você não está amando o seu próximo porque você não está amando a Deus. Então existe uma ligação muito intrínseca aqui entre amar o próximo e obedecer os mandamentos. Então, quem define o que é o amor? Então, quem define o que é o amor em si? É não julgar, como eles dizem, é não chamar os outros de pecadores, é não conversar com a pessoa, tentar convencer a pessoa de que ela está em desobediência a Deus, quando na verdade é o oposto disso. Deus, ele nos ensina que amar o próximo é primeiro obedecer os mandamentos, é obedecer a toda a lei de Deus, viver em devoção a isso, de acordo com os padrões de Deus. Então quando você tenta definir de uma outra maneira o amor, você está chamando o mal de bem. A única forma de realmente amar o próximo da forma correta é usando a lei de Deus como a ferramenta, o princípio, o direcionador para amar o próximo. E esse é o cumprimento do mandamento. E amar o próximo, como o próprio apóstolo Paulo disse no versículo 9, se você ama o próximo, você não comete adultério, você não mata, você não furta, você não cobiça, você respeita aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você ama ele, você quer o melhor para ele, você quer o bem-estar dele. E o bem-estar não significa permitir o pecado, ou fazer concessão ao pecado, então aprovar o pecado dele, mas dizer que ele está em confronto diretamente com Deus, dizendo, olha, você está em direção de um precipício, você está querendo prejudicar a sua vida, porque você está indo contra aquilo que Deus estabeleceu para que nós, como seres humanos, possamos florescer e crescer como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. Amar não é algo subjetivo, não é algo que eu penso que é, ou eu decido o que é de acordo com os meus próprios desejos. Não, amar o próximo, o amor em si, ele está totalmente associado à obediência a Deus e à sua lei. E a gente continua aqui lendo alguns textos. O próprio João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele trabalha muito esses aspectos com relação ao amor, e ele faz essa associação com a obediência à lei de Deus, como por exemplo 1 João, capítulo 4, versículo 6, até o 10, depois o 20 e o 21. Ele diz assim: nós somos de Deus, os cristãos, aqueles que se comprometeram com Cristo, que estão numa relação com Deus, de fato, nos termos dele, confiam em Cristo. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. E aqui a gente já percebe essa grande diferença. Como essas pessoas que tentam ressignificar o cristianismo, a palavra de Deus, para que aprove aos seus próprios desejos, elas não estão ouvindo a Deus, então elas não conhecem a Deus, senão elas ouviriam a Deus. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E isso é muito importante, porque aos olhos de João, se você não ama as pessoas a partir daquilo que Deus estabeleceu, você está agindo com maldade contra essa pessoa. Você não está discernindo o que é verdade e o que é a mentira, o que é o erro. Mas pelo contrário, porque nós conhecemos a Deus, e nós amamos a Deus, a gente tem como precioso os seus mandamentos, a gente ama a Deus conforme Ele ordena. Enquanto que aqueles que querem deturpar o real significado do amor e como isso é benéfico para as pessoas de uma forma geral, elas estão praticando o mal contra essas pessoas. Ao deturpar, é como se o seu médico falasse para você tomar vitamina, porque isso vai te fortalecer, vai te dar bem-estar, vai te ajudar a se recuperar. E alguém com um coração muito maldoso disfarça aquela vitamina que o médico te indicou e coloca veneno para te matar. Então, quando essas pessoas elas estão tentando ressignificar o sentido do que é o amor ao próximo, elas estão, na verdade, dando veneno para as pessoas, para que as pessoas se matem nos seus próprios pecados, nos seus próprios desejos egoístas. Então, quando a gente ressignifica isso, a gente está dizendo, olha,
Está errado isso. A verdadeira fonte de vida é o que Deus diz na sua Escritura. A verdadeira fonte do amor é o próprio Deus, como ele descreve na Escritura. E o apóstolo João diz mais: quem não ama não conhece a Deus. Mesmo que ele chame isso de amor, eles estão, na verdade, mentindo. Então eles não amam de verdade. Então eles não conhecem a Deus. Eles não entendem a vontade de Deus. Pois Deus é amor. Faz parte da essência de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 20 e o 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então a gente entende aqui nas palavras de João que, é claro, o amor procede de Deus, porque ele faz parte da essência de Deus, um atributo de Deus é o amor. O amor de Deus, ele se manifesta no fato de que Deus enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados e no nosso lugar. Isso significa que quando a gente quer entender o amor de Deus, a gente na verdade está olhando para o que Deus fez por nós em Cristo. Porque nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós desobedecemos a Deus, nós afrontamos a Deus, e ele, com a sua misericórdia, com sua graça, com seu amor, enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados, para que houvesse perdão, para que houvesse transformação, mudança de vida, e não Deus simplesmente dizer, olha, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Pelo contrário, quando a gente lê na Escritura, quando Deus deixa as pessoas fazerem o que elas querem, como bem entende, isso é uma forma de juízo de Deus. Porque Deus, como um pai amoroso que ele diz que Deus nos corrige, assim como um pai que ama o seu filho corrige o seu filho. Aquele que não ama não corrige. Se alguém diz que ama o filho, mas não corrige, essa pessoa ela é que mais odeia o próprio filho. Mas Deus não é assim. Ele, em vez de nos deixar nos nossos pecados para vivermos da forma que a gente bem quiser, ressignificando as coisas da forma que a gente quer, sendo autônomo sobre nós mesmos, isso é um sinal de juízo de Deus. Então, na verdade, o que essas pessoas elas estão fazendo é acumulando o juízo de Deus para si. Mas quando a gente olha na Escritura a ação de Deus, a gente percebe como Deus se manifestou e ele demonstrou o seu amor a nós. Mas como é então que Deus manifesta o seu amor em nós e através de nós? Como é que a gente pode então cumprir o mandamento do amar o próximo como a nós mesmos? Ele nos envia para o mundo para vivermos por meio de Jesus, amando a Deus, isso no nosso relacionamento vertical, e amando o nosso próximo no nosso relacionamento horizontal. Amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós vivemos à luz da graça de Deus, à luz da misericórdia de Deus, nós obedecemos a Deus olhando para o Senhor Jesus, seguindo os passos de Jesus, vivendo a partir de um coração transformado que ama a Deus e quer viver em obediência a Deus. E nós amamos o próximo quando nós vamos ao encontro dessas pessoas, ao encontro das necessidades dela, e nós tentamos supri-las. E principalmente mostrar que elas estão em rebelião contra Deus. Dizer que elas precisam se arrepender, que elas podem encontrar graça diante do trono de Deus, que elas podem encontrar perdão, salvação, nova vida diante do trono de misericórdia de Deus. Porque foi para isso que ele enviou o Senhor Jesus para a terra, para morrer no nosso lugar e para ressuscitar, para pudéssemos viver uma nova vida, como uma nova criação. Então, de uma forma geral, não se deixe ser enganado por essa sutileza, esses pensamentos sutis que o mundo usa, que o diabo usa para tentar enganar a igreja, o povo de Deus. Que você não caia nas artimanhas deles, nas conversas, nos argumentos dele, de tentar ressignificar as coisas, de tentar mudar aquilo que Deus já definiu, que Deus já estabeleceu como um princípio eterno, da maneira que ele revelou na sua palavra. Porque quem define o que é verdadeiro, bondoso, belo, e define o que é amor, é o próprio Deus. Ele é a fonte suprema e o fundamento supremo de todas essas coisas. Sem ele a gente não consegue perceber o mundo, não consegue analisar o mundo da forma correta, não consegue averiguar o mundo.
E ele nos revelou tudo isso através da sua palavra. Então, sempre que você ouvir alguma coisa, ou que você estiver analisando aquilo que você pensa, sempre se pergunte, o que ele quer dizer com isso? Quando você ouvir de algum influencer, de algum famoso, de qualquer pessoa, o que importa é o amor. Você precisa primeiro se perguntar, o que ele quer dizer com isso? Que definições ele tem com relação ao amor? E depois você fazer a segunda pergunta, o que a Escritura ensina sobre isso? Então aqui eu te dei um panorama geral, mas isso é para você aplicar em várias áreas também, onde está havendo esse esforço de ressignificar a palavra de Deus, o cristianismo de uma forma geral, os valores cristãos. E não tenha medo de viver da forma que Deus quer que você viva, e de proclamar aquilo que Deus quer que você proclame, que é a sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém para abençoar outras vidas. Bora fazer esse canal crescer. A gente está aqui colocando uns conteúdos aos poucos e a gente vai testando sistemas que funcionam, como não funciona, a interação de vocês. O canal ainda está pequeno, mas a gente vai estar trabalhando nisso porque nosso principal objetivo aqui é encorajar a igreja, os nossos irmãos em Cristo, a ter uma vida que glorifique a Deus, viver de forma corajosa nesse mundo, tendo o Senhor Jesus como o seu rei, o seu Senhor, e obedecendo a Ele de forma corajosa nesse mundo. Então compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário se você tem alguma sugestão, se você tem alguma coisa a acrescentar a esse vídeo. Mas também visite o nosso site, o folhasdoeden.com.br. Lá tem um pouco mais sobre o que a gente está tentando fazer e também assine a nossa newsletter gratuita, que a gente chama de Cartas do Éden. São e-mails, a nossa comunicação vai ser por e-mail e você vai receber conteúdos exclusivos por lá, tá bom? Então visita o site Folhas do Éden, tá na descrição desse vídeo e vamos pra frente. Deus te abençoe, um abraço.